Bom dia a todos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando nesse momento, que vocês recebam também as vibrações carinhosas e amorosas deste ambiente. Então, dando seguimento aos nossos estudos sobre as bem-aventuranças, hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Não se preocupem, porque eu não vou estar falando para ninguém, vou estar falando para mim, né? Porque ninguém mais do que eu precisa ser pacífica e mansa. Né? Ninguém vai ocupar esse posto aqui hoje. E sempre que uma palestra dessa chega para nós, paramos e pensamos assim, meu Deus, vou falar de quê? Vou falar de mim, né? Vou falar de mim. Então, gente, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, traz para nós, então, a bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Mas, de uma forma mais detalhada, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, eu quero ser mansa e pacífica, né? Vamos ver se a gente vai conseguindo. Nesse capítulo, aliás, quando muito de nós chegamos nas casas espíritas, sempre nós chegamos um pouco perturbados, às vezes desequilibrados, às vezes chegamos muito alegres, né, com muito para dar, e a gente quer trabalhar, quer dar paz, quer fazer comida, quer fazer tudo, né? Mas tem outros que chegam na casa espírita já com uma outra condição. Desequilibrados, perturbados, buscando a paz, muitas vezes buscando a cura para o corpo, e entendendo que nós não somos hospital como muitos acham, e queremos milagres. Sempre queremos milagres. E queremos milagres porque somos mais do que imediatistas e queremos para já e queremos ver o resultado, né? Mas aí, o Kardec coloca, logo no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma sentença maravilhosa. Ele diz assim: se o ensino moral de Jesus fosse discutido, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação. Porque ele não veio estabelecer religião. Ele veio nos dar orientação, nos trazer um outro conceito de Deus. E nós é que criamos esse monte de seita e de religião para falar de Jesus. No final, nós esquecemos de Jesus e só falamos sobre religião e seitas. Mas olha só o que ele diz. Se o ensino moral de Jesus fosse discutido, as seitas teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação. Por quê? Porque a maioria delas se apegou mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de cada um. Então, nós estamos querendo sempre ver o milagroso acontecer, os fenômenos, né? Mas aquela parte que é a mais importante, que é o nosso progresso moral, que é a nossa evolução, que é o caminho para isso, que exige a reforma de quem? De Kardec? De Jesus? A reforma de cada um. Fica um pouco mais complicado para a gente, né? E hoje, no capítulo, nós vamos falar de um tema que chega até nossa casa, que chega até nossa vida de uma forma sutil, às vezes ostensiva, e entra nos nossos lares. Um é a injúria, que no latim significa... Essa palavra injúria, bem parecida como nós falamos, que significa ação que ofende a outrem, que afronta. É o levantamento da voz, é o levantamento do pensamento também, porque todos nós estamos imersos nessa grande energia, nessa grande onda. E vamos falar também sobre violência, que também significa, né, que vem lá do latim violentia, que é o que exerce uma força impetuosa. Então, aquilo que exerce uma força impetuosa, no sentido de imposição, de vontade, vai se denotar, então, desequilibrando uma violência. E a gente vê violência hoje de todo o tipo, de toda a natureza. Vou ter um quadrinho ali no meio bastante interessante, né, que o cara fala assim, ele assalta o cara e diz assim, anda logo. O que você está esperando, o ladrão diz? O que você está esperando para arrancar com esse carro? E ele diz assim, eu estou esperando você colocar o cinto de segurança porque eu respeito as leis do trânsito. É bem interessante que ele respeita as leis do trânsito,
né? Mas ele não respeita o outro. Bem, bem assim que nós somos. Nós coamos todos os mosquitos. Placa CNY D77. Ele é branco, está estacionado aqui atrás. Desculpa os nossos internautas, vocês não entenderam a parada aí, mas era para que fiquemos em paz. Vamos explicar. Vai pensar que eu perdi a voz, né? Mas não foi isso, não. É porque alguém estacionou o carro aqui num lugar que não podia e agora eles estão pedindo para a pessoa remover o carro. Então, estamos em paz. Continuamos mansos, né? Vamos voltar ao assalto, né? Vamos voltar ao assalto. Então, ele ali está reclamando, dizendo que ele está ali valorizando a vida, porque ele quer usar o cinto, mas ele já havia assaltado o outro. E às vezes nós somos assim, nós coamos todos os mosquitos e engolimos todos os camelos, né? São situações que a gente nem percebe que a gente está fazendo no dia a dia. E a gente tem visto de uma forma mais ostensiva nas TVs, nas manchetes dos jornais, a violência contra a criança, contra o animal, que é tão indefeso, né? Vimos contra o velho também, porque, olha, aí a gente está sempre, quando a gente fala nesse tipo de violência, colocando o domínio sobre o outro, a força sobre o outro, né? Vimos as guerras e também a violência para conosco mesmo. Será que a gente comete também violência conosco? Sim, cometemos também. E a pergunta é, de onde vem então a violência? Porque ela é ostensiva, ela está ao nosso redor, mas de onde parte, onde nasce, onde cresce essa violência? Porque se nós olharmos alguns quadros e dissermos assim, então, bom, a violência existe por causa da miséria. Então você está dizendo, então, que todo pobre é violento e todo rico é equilibrado, é pacífico. Nós não podemos concordar. Se você disser, então, que é porque é um nível cultural, nós estamos dizendo, então, que todo analfabeto é violento e todo bem educado é pacífico. E não é o que a gente ouve, não é o que a gente viu, é o que a gente sabe, não é verdade? Não adianta a gente ter muitos títulos se a gente não se pacificou por dentro. Não vai denotar que nós não somos violentos, né? Às vezes a gente diz assim, depende muito do país, depende muito das políticas públicas. Bom, então o país de primeiro mundo não teria violência. Somente os países de terceiro mundo e tem violência, né? Então a gente tem que entender que esses são fatores, né? São fatores que contribuem para a violência. Não vamos dizer que eles são os fatores determinantes, mas são os detonadores, né? E para mostrar bastante isso, como a gente vai encontrar na violência, eu vou contar um caso mais na frente para vocês entenderem. No livro Fonte Viva, na lição 136, Emmanuel vai nos dizer que a paz é a quitação da consciência para com a vida. Então, nós vamos procurar entender o que ele realmente quis dizer com isso. Às vezes a gente acha, como o Adenauer também colocou, e é difícil a gente fazer uma palestra depois de uma semana espírita, quando chega um Adenauer, um Rossandro, um Andrei falando sobre pacificação. Então, vocês tiveram um banquete com ele, comigo vocês vão tomar um cafezinho, uma xicrinha bem pequena hoje, né? Então, ele fala que não é a ausência de conflito que quer dizer paz. Não é a ausência de conflito que quer dizer paz. Aliás, o Mestre Jesus, na oração sacerdotal, diz assim, que foi a oração que ele fez por último, quando já estava nos deixando. Ele diz assim, ele diz na oração, não peço que os tires do mundo. Ele está falando com Deus. Pai Santo, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. E ele vai dizer, no mundo tereis aflições. E aflições não nos traz paz. Mas ele disse o quê? Que não pedia para a gente sair. Ou seja, se fosse muito simples, Jesus diria assim, vamos todo mundo comigo, porque agora ninguém vai ter mais problema nenhum, não é? Mas ele disse, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Pois bem, Kardec, então, vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos, aos espíritos, que vai nos responder. Qual é a causa que leva o homem à guerra? E a guerra a gente pode entender ao conflito, ao desajuste, ao desequilíbrio. Porque quando a gente fala guerra, a gente pensa logo em todo mundo lá com a arma na mão, empunhado, né? O que leva as pessoas, o que nos leva à agressividade?
Então, ele vai dizer que é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. E como vivemos num planeta de provas e expiações, e como a predominância ainda é o animal, é muito difícil o estabelecimento dessa paz. Mas vamos chegar lá. Mas ele vai dizer também algo mais interessante. É a predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. Aí nós enquadramos perfeitamente. Porque quando é que nós estabelecemos uma guerra com o outro? Quando nós queremos que a nossa vontade impere sobre a vontade do outro. Eu ia trazer logo após esse quadro, mas eu não trouxe. Um vídeo interessante, que eu já coloquei outro no final, para não ficar 2 vídeos, eu não trouxe. Mas eram 2 crianças que eles deveriam ter aproximadamente 9 meses. E era um bico só. E um pegava o bico, arrancava assim, botava na boca, e aí o outro ia. O bichinho não tinha nem coordenação motora. Ele não tinha nem coordenação motora, mas ele ia na cara do outro, puxava, botava o bico na boca. Aí o outro, eram gêmeos. E uma guerra ali foi estabelecida. Uns 9 meses de idade eles tinham, porque até para sentar eles não tinham certo equilíbrio. Mas você veja como ainda o instinto, a animalidade ainda está em nós. Mas é a predominância do querer, da nossa vontade sobre o outro, que provoca as guerras. E se você pensar nisso, direitinho, as guerras mundiais acontecem porque eu quero ser o maior, eu quero sair daqui e pôr o limite na sua terra. Eu quero sair daqui e dizer como você vai viver. Eu quero sair daqui e dizer qual é o Deus que você vai louvar, que você vai crer, qual é a religião que você vai vivenciar. Eu quero sair daqui da minha terra e dizer ao meu esposo, ou à minha esposa, ou ao meu filho, você tem que andar no trilho que eu riscar. É a imposição, é o desejo nosso que vai instituir, então, essas situações conflitosas. Então, tenho eu que educar a minha guerra interior. E a palavra da moda é alteridade. A palavra do momento não é hashtag, é alteridade. Né? A gente vê muita gente falando hashtag. Outro dia eu me pergunto, o que é isso que eu não sei, né? Então, a palavra para mim hoje, a palavra da moda, que está em alta, é a palavra alteridade. O que é alteridade? A alteridade se refere à aceitação das diferenças. Olha aí, nós já temos um caminho à pacificação. A aceitação das diferenças também significa a não indiferença. Que às vezes a gente acha que se a gente não tomar um posicionamento com aquilo, está tudo resolvido, né? E também nós só temos que saber como vamos adentrar a terra do outro. Aprender com os diferentes, o amar e acolher o outro. Aceitando e respeitando as suas diferenças. Porque quando eu não aceito e não respeito as diferenças, eu estou impondo a minha vontade sobre o outro e estabelecendo uma situação de guerra. Um conflito e não vai me trazer a paz. É uma palavra que representa em sua profundidade as leis cósmicas do convívio entre os seres humanos. Paz comigo, paz com o outro e paz com o ambiente. Nós vimos aí, nós estamos lançados sempre em campanhas onde se coloca hoje a necessidade do respeito e não agredir a natureza, porque tudo isso vai voltar, toda a nossa ação vai nos trazer a nossa reação. Então, o pacífico, aquele que é pacífico, ele vai procurar pacificar-se para que os outros mundos possam ser atingidos. E veja bem, quem é o pacífico, então? É aquele que tem razão, mas entende a necessidade do outro. Talvez essa seja a definição perfeita do pacífico, porque, muito ao contrário do que nós pensamos, eu tenho razão e eu quero que você aceite a minha razão. Mas quando a gente sabe, o pacífico, que não sou eu, hein, gente? O pacífico, quando ele sabe que ele tem razão, ele vai procurar entender o porquê da atitude do outro. O porquê da falta de clareza do outro. O porquê da falta do entendimento do outro. E quando a gente entende o outro, porque o outro fez assim, nós nos pacificamos.
e já não queremos mais que as nossas verdades seja a verdade do outro. Terminada a semana espírita, uma pessoa da casa me procurou, muito aflita, e disse assim: eu queria te fazer uma pergunta. Eu sempre digo assim, se eu não souber responder, Marisa responde, né? E ela disse assim para mim: olha, eu tenho uma amiga que eu gosto muito dela. Veja só que situação. E ela é espírita. Então, estamos todos em família. E ela vive dizendo que determinado mentor faz tudo para ela. Que o mentor cuida do neto dela de noite na cama, que ela vê o mentor dela lá junto do menino, o mentor, o senhor fulano de tal. Não vou nem dizer o nome do mentor. E que o mentor faz isso na casa dela, e que a filha teve um problema de ordem judicial, e o mentor foi lá e resolveu o problema. E eu sei, como espírita, ela dizia, que os mentores não estão às nossas disposições para fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. Não são vadios, não é? Tem as suas ocupações, eles nos auxiliam sim, mas não é assim. Eu fico irada. Eu fico chateada quando ela fala dessa forma comigo sobre o mentor. E o que você acha? Você acha que eu tenho que dizer para ela assim, ó, vem cá, tu conhece o espiritismo, tu sabe que não é assim e tal. E ela fala um tanto, né? Como se diz lá no Nordeste. Ela falou um tanto, eu deixei. Depois eu falei para ela, vem cá, o que você acha que eu devo fazer, Cléia? Eu disse assim, olhei bem para ela, segurei nas mãos dela e dizia assim, faz alguma diferença se o mentor é A ou B ou C, se está acompanhando ou não? Agora, veja bem, você diz que o outro tira a minha paz, o outro me irrita, porque eu estou preocupada que o mentor do outro está fazendo isso, aquilo. Mas é da minha conta se é o mentor que está lá, se não está, minha gente? Olha como nós procuramos confusão. Veja aí. Então, se você já tem um determinado esclarecimento na doutrina espírita, você vai lá discutir se o outro está lá. Depois eu fiquei pensando, mas olha que coisa mais interessante. A gente não diz assim, Jesus vai me ajudar a fazer isso, Jesus vai me esclarecer sobre isso. Não, porque graças a Deus eu resolvi isso. Quer dizer, eu posso andar com Deus, eu posso andar com Jesus, e o outro não pode andar com o mentor fulano de tal? Percebem? Percebam como a gente procura a confusão por coisa tão pequena e fácil de resolver. A gente tem que deixar para lá o que a gente pode deixar para amanhã. Deixa para lá. Que te importa? Aliás, já era um probleminha entre os discípulos. Porque Pedro foi lá para dizer a Jesus, Jesus, mas olha aí, fulano de tal está fazendo isso, assim, assim. Jesus, que te importa, Pedro, com o que o outro está fazendo? Segue-me tu. Segue-me tu, agora você vai criar uma confusão com o outro. Então, gente, muitas vezes a paz está perto de nós e nós abrimos mãos porque nós queremos discutir com que o outro está lá. O outro não entendeu ainda. Cabe a mim, que sou um pacificador, que tenho razão, entender a necessidade do outro. Essa é uma descrição perfeita do pacificador. Então, quando nós temos uma nova visão sobre isso, quando nós entendemos que o mentor dele pode ser qualquer pessoa, nós, então, alcançamos a paz com uma mudança de atitude. Não é simples se eu pensar assim, tanto faz, se é A ou B ou C. Eu ando com Deus e com Jesus, a pessoa anda com o mentor que quiser. Não é simples. Isso é uma mudança de visão, é uma mudança de atitude. Para estabelecermos a pacificação, preciso é que tenhamos mudança de atitude. Quando eu comecei a palestra, eu comecei dizendo que Kardec nos colocou, que nós nos preocupamos com os fenômenos e nos esquecemos da reforma íntima. Na nossa reforma. Esse rei, veja que história interessante. Esse rei era muito bravo. Ele era temido porque ele era um homem muito agressivo. E ele queria saber o que era o céu e o que era o inferno. Uma pessoa que vive na agressividade já queria saber o que é. Talvez ele vivesse preocupado, né, de alcançar o céu, sabendo que a agressividade dele poderia não levá-lo. Então, ele convida todas as pessoas do reino para lhe indicar e lhe ganhar um prêmio quem dissesse onde estava o céu e onde estava o inferno. Nós sabemos que não é bem assim, não existe um espaço reservado para céu e inferno. Bem, e ele chamou, ninguém conseguiu, ele chamou todos os sábios e ameaçou os sábios. Vocês vão ter que me dar essa resposta. Os sábios perderam dias e dias e não conseguiram. Mas um sábio disse a ele, olha, meu rei,
Tem um sábio que mora nas montanhas num país vizinho aqui, e ele sabe onde é o céu e o inferno. Aí o rei disse, então vamos lá. Juntou a galera dele e foi lá. Andou alguns dias e chegou lá na montanha onde estava o sábio. Quando ele chegou na porta da casa do sábio, ele meteu o pé na porta, já entrou derrubando tudo. Entrou derrubando e olhou. O sábio tomou um susto, né? Ele disse, quem é você? Ele disse, eu sou o rei, fulano de tal, que reino em tal reinado, lá assim, assim, assim. Ele disse, como é que você entra na minha casa desse jeito? Você não tem modos? Ele disse, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quero. Aí ele disse, você é rei do seu reino. Você não é o rei da minha casa. Tem educação. Aí o rei desembanhou a espada, meteu aqui no pescoço dele assim, e disse, eu quero que você só venha me responder onde é o céu e onde é o inferno. Aí o sábio, com medo de morrer, né, eu que sou boba, disse assim, o inferno é isso aí. Ele disse, é isso aí o quê? O inferno é a espada na garganta do outro. Aí ele tirou a espada, baixou a espada, botou no chão e olhou para o sábio e disse, me desculpe, e onde é o céu agora? Eu quero aprender onde é o céu. E o sábio disse, é essa a atitude sua, o céu é isso aí, é o baixar da espada. Então, muitas vezes nós agimos assim. Nós adentramos outros mundos que não é nosso. Nós estamos preocupados em domar e querer a resposta do outro. Embanhamos uma espada, ou desembanhamos a espada, colocamos no pescoço e queremos saber aonde é o céu, estabelecendo o inferno. É uma grande lição a história. Por quê? É a atitude da pacificação. Ele poderia ter expulso o rapaz de dentro de casa, embora ele tivesse com a arma ali no pescoço, né? Mas ele foi sábio. E às vezes nós alcançamos, às vezes, na maioria das vezes, nós desarmamos o outro com a nossa pacificação por conta da nossa atitude. Então não tem como a gente sair daqui hoje sem não ser um elemento pacificado, né? Porque a arma não é essa, né? A arma tem que estar embanhada. Lembra de Pedro? Jesus lá, a turma indo buscar Jesus para o sacrifício. E Pedro vai cortar a orelha do cara, ó. Jesus manda logo Pedro embanhar a espada. Pacificação. Então, não é somente com atitude. Cada pensamento, cada sentimento, palavra e ação são fatos geradores de energias, as quais, além de serem enviadas na direção do objeto ou pessoa a que se destinam, passam a compor nosso campo vibratório. Quando nós não estamos em paz, que nós estamos lançando esses dardos ao nosso redor, antes do dardo chegar lá, já nos envenenou. E às vezes a gente ainda fala assim, fui lá na casa dela, disse um bocado de verdade a ela ou a ele e voltei e dormi em paz. Como? Não, ninguém fala isso, né? Fala? Vocês falam isso? Não, eu não falo, mas gente, não é assim, eu vou me encher de coragem. Ó, veja só, a frase é assim, eu vou me encher de coragem, vou na casa de fulano de tal, vou dizer umas boas, e vou lá e fiz acontecer, disse umas boas e poucas a ele, voltei e dormi com a cabeça tranquila no meu travesseiro. Como? Você se envenenou todinho. Antes de lançar o dardo, você já se envenenou e você vai dizer que você vai lançar no outro e você vai ficar bem? Como? Você até dorme, mas no começo, no Fonte Viva, vai nos dizer que a paz é a quitação da consciência para com a vida. É uma cobrança, é um ajuste. A paz é um ajuste. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo vem nos dizer, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Ué, mas ele não disse assim, quando depender do vizinho, da vizinha, do filho. Quando depender de vós, quando depender de mim, quando depender de você, tende paz para com todos os homens. Mas nós dizemos o quê? Você tirou a minha paz. Como que eu tirei sua paz? Se você tivesse paz, eu não tinha tirado. Recentemente eu cheguei aqui para o GA,
e fui ao banheiro. E tinha um papel higiênico bendito no banheiro, que quando você puxa, ele quebra. Você puxa, ele quebra. Ele puxa, ele quebra. Tem gente fazendo assim, ó, porque já sabe como é que é o negócio lá. Puxa, ele quebra. E eu fui juntando aquele monte de papel picado da mão e caía pelo chão. Eu queria chegar no GA em cima da hora. Eu me estressei com aquilo, né? Eu já fiquei estressado com aquele papel e fiquei chateada e juntei os que eu tinha lá pelo chão, joguei e já entrei esbaforida no GA. E a Rosana de Rosa estava falando sobre estresse. É a fome com a vontade de comer, né? Diga aí. Aí ela conversou com você. Não, porque eu já estou estressada. Mas por que você está estressada? A gente chega no banheiro, um papel. Eu me estressei com aquele papel. E falei um tanto, né? E ela disse, você se estressou com o papel ou você já estava estressada? Na verdade, um papel higiênico não tem o poder de me estressar, gente. Nem higiênico, nem um outro qualquer. Eu estava em desequilíbrio. O papel só foi ali vamos dizer, um detonador. Olha, fez o papel dele. O papel fez o papel dele. Olha a palavra que eu usei. O papel foi um detonador. Detonar a dor. Foi só isso. O papel foi um detonador. Detonou a dor que estava dentro de mim. Aí eu falei assim, meu Deus, o que é que está passando no meu mundo? Por que eu estou assim? Porque um papel está tirando a minha paz. Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer sempre quando nos encontrarmos em confronto com alguém. Por que essa pessoa está tirando a minha paz? Opa, não é a pessoa que está tirando a minha paz. Eu não estou em paz. Aquela pessoa, aquela situação, aquele filho, aquele marido bendito, aquela sogra custosa, é o detonador. Né? Que papel, né? Só alguém já disse aí a respeito da sogra, que papel. Não fui eu. Mas a gente sempre ouve conselhos, e hoje eu resolvi estudar assim, mais leve o conselho. Esse rapaz aqui que eu estou apresentando vocês, que vocês não conhecem, se chama Kardec. E Kardec queria fazer uma pergunta, mas ele tinha que ter nascido na Bahia. Ele nasceu na Bahia, essa foi a encarnação dele na Bahia. Né? Porque o baiano, ele rebusca mais a pergunta, ele pensa mais, né? Ele quer um pouquinho mais, né? E Kardec, então, nasceu na Bahia. Fui lá em Mansidão. Está vendo aquela cidadezinha ali? Se chama Mansidão. Não estou brincando, não, gente. É Mansidão. Ele foi fazer um estágio lá com outro colega dele. E, como bom baiano, ele foi fazer uma pergunta inteligente, uma pergunta mais tranquila, né? Mas, assim, não precisava ser muito mastigada. Ele disse, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Veja que ele não perguntou assim, qual é um meio aí, qualquer? Não! Ele quer um meio o quê? Prático e eficaz. Não, me dê logo aí. Eu não quero essas respostinhas. Me dê logo aí um meio prático e eficaz. Né? Imediatista, o rapaz, ele queria voltar para a rede, né? Mas aí apareceu o amigo dele, Santo Agostinho, e vai dizer, né? Um sábio da antiguidade disse, conhece-te a ti mesmo. Gente, vamos combinar, né? Conhece-te a ti mesmo, está bem batidinho, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas isso aí, conhecer a mim mesmo. Aí ele vai falar assim, tudo bem. Mas aí, conhecer toda a sabedoria, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Ele não magoou Santo Agostinho. Mas ele diz, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual meio agora que ele quer saber? Qual é o meio? Bom, eu quero um meio prático, eficaz e fácil. Foi isso que ele quis dizer, simplesmente isso. Eu vou começar a resposta pelo meio. Ele vai dizer assim, Santo Agostinho diz assim, foi assim que cheguei a me conhecer, a ver que em mim precisava de reforma. Lá no meio da resposta dele, ele fala isso. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver em mim o que precisava de reforma. Você vê que ele não conhecer a si mesmo, ele não buscou nada fora. Buscou tudo dentro. E a gente acha que é o outro que nos tira a paz, que é o outro que detona a nossa paz. Né? Então, ele vai dizer, bem rápido, fazer o que eu fazia, ele vai dizer, né? No final do dia, interrogava a minha consciência.
Passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo que se faltava alguma coisa, algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Nós fazemos isso? Vamos ser sinceros. Quantos de nós, antes de dormir, muitas vezes a gente fala assim, que assim seja, e a gente faz oração. Porque lá pelo meio a gente dorme, né? Aí já falou que assim seja, né? Já fechou a oração antes de começar. Então a gente fecha logo a oração, fecha o olho, e aí a gente vai ver um filme, a gente vai comer antes de dormir, a gente vai se alegrar antes de dormir. Mas a gente vai interrogar nossa consciência? Isso é disciplina. O que eu fiz hoje, meu Deus? Onde foi que eu poderia ter melhorado? Nós não temos essa preocupação, sabe por quê? Ele vai dizer no mesmo capítulo. Ele continua. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de que é um mal que precisa ser curado. Porque na calada da noite, no silêncio da noite, quando você se pergunta, você não tem medo da resposta porque é para você. Não é o outro que está dando, que ele está lhe criticando, que está lhe cobrando. É você com você. Mas esse confronto nem sempre não é fácil. Não é estabelecido com muita paz. E ele vai dizendo também que formulai, pois, vós, para convosco, questões nítidas e precisas, e não tem mais multiplicá-las. Não é só uma. É por que eu agi dessa maneira. Como eu poderia ter agido de uma outra forma? Como eu poderia ter... Não é uma só. Mas depois ele fecha, ele diz assim, justa que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Este é o problema. Nós nem sempre gastamos esse minuto. Nem sempre nós gastamos esse minuto para nos perguntarmos, nos avaliarmos, nos entendermos, nos interrogarmos. Para quê? Porque foi assim que ele chegou a conhecer o que precisava nele de reforma. Muitas vezes, sobre críticas, fica difícil a gente promover mudança, a gente se aborrece quando a pessoa critica alguma coisa. Mas é você com você. É por isso que eu gosto de livro, né? Porque a gente vai ler um livro, o livro dá cada uma na sua cabeça, de você ficar amarelo. Mas é silenciosinho ali, ó. É só você e o livrinho. Temos que abrir as nossas páginas, né? Então ele diz aí o que ele fez. Disciplina. No final, exatamente é o que Emmanuel vai dizer no 136 do Fonte Viva, que é o quê? É a quitação da consciência para com a vida. Então, gente, foi proposto a alguns artistas um desafio, que eles pintassem um quadro com quadros da natureza que denotasse paz. O quadro que ele teria que pintar teria que ter paz nesse quadro. Ele teria que retratar a paz com a natureza. Alguns se candidataram e 3 foram selecionados para receber o prêmio. Então, o primeiro retratou muito bem. Arranjou um quadro onde ele poderia colocar o céu azul no fundo, muitas flores. Então, um quadro que, quando você olha, evoca paz, né? Tranquilidade. Pintou muito lindo, maravilhosamente o quadrinho e deixou lá. O segundo pintou um outro belo. Pintou o céu. Pintou pássaros, que representa liberdade. Pintou o céu azul, que é amplidão, que nos traz paz. Às vezes a gente está tão estressado, a gente olha para cima e vê aquele sol bonito, aquele céu maravilhoso, não tem como você não abrir um sorriso. E, às vezes até lembrar de agradecer a Deus por aquela bênção. Mas o terceiro exagerou. Olha o que o terceiro desenhou. Uma rocha no meio de um mar bravio, gritando, aquelas ondas batendo naquelas pedras. Eu não ia nunca dar o primeiro lugar a um quadro desse. Não, eu já estava com o segundo aí de cara. Eu não ia dar nunca um primeiro lugar a um quadro desse. Mas aí esse quadro ganhou. Esse quadro ganhou o concurso. Vocês acreditam? Ele ganhou o concurso. E as pessoas que estavam participando do concurso não ficaram muito satisfeitos. Então, fui reclamar com o juiz. Né? O juiz disse assim. E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, há uma fenda do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Veja só. Onde é que o cara foi buscar a explicação para o quadro? Você reparou que lá no meio, lá naquela rocha, tem um passarinho com um ninho lá, cuidando dos seus filhos tranquilamente?
O que tem a ver uma coisa com a outra? Paz com um ambiente tão barulhento, tão agressivo como esse aí fora, ele vai dizer. E os pintores disseram, mas... E ele diz, antes que conclua a frase, o juiz ponderou. Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos possibilite ou nos permite repousar tranquilos. Gente, não é a falta do conflito que diz que você não tem paz. É como nós reagimos a este environment. Como é que a gente diz isso em português que eu já esqueci? Ambiente. É como nós reagimos à agressividade que está no ambiente. Você pode estar em paz no meio de um mar tão violento como esse. Vai depender de nós. A música que abriu a palestra hoje dizia o quê? Depende de quem? De nós. Que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que façamos com que a vida sobreviva, não depende do outro. A paz depende de mim. Aí você vai dizer assim, mas depende da gente toda aquela situação lá no começo que você mostrou, em parte. Porque aquilo ali são fatores. Mas quando eu me pacifico e sou um governante, sou um educador, sou um pai, sou uma mãe, sou um ser humano melhor, eu não vou agir, eu não vou trazer ao meu redor aquela violência. Eu vou realmente dissipar, pacificar e ajudar na construção realmente, de fato, de um mundo melhor. Então ele vai dizer, considerando que a paz é um estado de espírito, podemos concluir que se a consciência... Ele volta de novo à consciência. Está tranquila, tudo à volta pode estar em revolução, que conseguiremos manter a serenidade. Esse é o grande problema. Manter a serenidade, manter essa pacificação. Sabe por quê? Porque quando o outro vem de lá com a espada já para colocar na minha garganta, entrando no meu mundo, eu aceito. Eu aceito quando eu revido, eu aceito... Eu não aceito quando eu tenho uma atitude que pode mudar a isso. Quando Jesus fala, quando bater na mão direita, na face direita da esquerda, ele está dizendo, não é você ir lá e dar uma bolacha na cara do outro, não. Não é o movimento da mão, é o movimento da atitude para com a agressividade. Eu sei, gente, que são temas que a gente traz na casa espírita que não é fácil de vivenciar. Mas na hora que você estiver no meio do redemoinho, você pode pensar no quadro que eu trouxe hoje de manhã para vocês, do pintor. Você pode pensar, como eu respondi a esta moça? Faz diferença. Faz diferença você vir com sua agressividade e entrar no meu mundo? Faz a diferença como eu vou reagir a isso. O Adenauer vai nos dizer, então, no livro Psicologia do Evangelho, que a violência externa que nos atinge é fruto da desorganização interna que nos constitui. Perceba, se eu não tivesse desorganizada internamente, o papel higiênico não tiraria a minha paz. É isso aí que Adenauer está dizendo. E ele vai dizer no mesmo livro que equilibrar o mundo interior significa não mais necessitar atravessar os processos educativos onde a violência seja componente. Porque os mansos herdarão a terra e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Muitas vezes nós sabemos que são as vicissitudes, são os problemas do nosso dia a dia, são os nossos familiares, são os nossos patrões, são os nossos amigos, são as casas espíritas, muitas vezes tiram a paz da gente, né? Não a casa espírita, mas a forma como alguns se conduzem dentro de uma casa espírita. São fatores que tiram a nossa paz. Nós fazemos o que nós reclamamos, nos vitimizamos, quando a gente pode encontrar o caminho da paz. Veja esse vídeo. Veja esse vídeo que eu recebi como presente essa semana para essa palestra. Fica difícil a gente falar depois de um vídeo desse, né? A gente está sempre em guerra. A gente está sempre reclamando. A gente está sempre estabelecendo inúmeros desequilíbrios no outro mundo. E as crianças vêm nos dizer, seja feliz com você, desabafa. Ele vem nos dizer, eu sou feliz com o que eu sou. Vem nos mostrar caminhos. E o caminho é interior, não é exterior.
Podemos sair daqui e procurar qualquer religião, qualquer doutrina, e à procura de paz, né? Mas ainda que falhem todas as religiões e todas as tentativas de qualquer procedência para o alcance da paz, mesmo assim nos restará esperança na oferta de Jesus. Eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Não se turbe o vosso coração. Não vamos permitir que a agressividade alheia atinja o nosso mundo e tire a nossa paz. Muita paz, hoje e sempre.